Queridos amigos, estamos de volta aos nossos encontros para comentar o Catecismo da Igreja Católica e tirar frutos para o nosso conhecimento das coisas de Deus, da sua Igreja, da Palavra do Senhor. Nós tínhamos concluído o artigo 2º dessa primeira parte e agora vamos entrar num comentário sobre as Sagradas Escrituras. O primeiro ponto desse texto sobre as Sagradas Escrituras está no número 101, é precedido pelo título Cristo, Palavra Única da Sagrada Escritura. Eu leio e comento esse primeiro número, e essa é uma parte bastante delicada que fala da divina revelação das Escrituras e da inspiração das Escrituras. E é muito importante prestar a máxima atenção no conteúdo do texto e procurar saborear os ensinamentos que Deus nos dá através do Catecismo da Igreja também. Na condescendência de sua bondade, Deus, para revelar-se aos homens, fala-lhes em palavras humanas. Com efeito, as palavras de Deus expressas por línguas humanas fizeram-se semelhantes à linguagem humana, tal como outrora o Verbo do Pai Eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens. A inspiração nas Escrituras se dá por uma via que se aproxima e que se explica pelo mistério da encarnação. É Deus que quer falar conosco, que quer atingir o nosso coração, o nosso intelecto, as nossas almas, e Ele fala numa linguagem compreensível a nós. E o mistério da encarnação torna isso bastante evidente. Jesus assume a nossa natureza humana, Ele é a palavra eterna do Pai, Ele é o Verbo eterno do Pai, assume a nossa natureza humana, fala conosco, Ele passa a vida fazendo bem, Ele caminha com pés humanos, toca as pessoas com mãos humanas, ama com amor divino e coração humano. Ele sopra aos nossos ouvidos, aos ouvidos do nosso coração, com a sua palavra, com o seu modo de falar, com o seu modo de se expressar, muito parecidos com o de José e de Maria, toca e nos dá os ensinamentos celestes. Então é muito importante que a gente tenha bastante claro isso, que Jesus falou com a linguagem humana, que era própria do seu tempo, e que deve ser entendida a partir dessa localização histórica do homem Jesus de Nazaré, que é homem verdadeiro, mas é Deus verdadeiro, Deus e homem verdadeiro. Por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, continua o número 102, Deus pronuncia uma só palavra, o seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. Esse é um ponto muito importante, né? Lembrar que existe uma só palavra, que a palavra é Cristo. Tudo o que Deus Pai quis revelar à humanidade, Ele o revelou por meio de Cristo, palavra eterna do Pai. O Evangelho de São João começa precisamente com isso. No princípio era o Verbo, no princípio era a palavra é Cristo. E essa palavra fez-se carne e habitou entre nós. Um texto muito bonito de Santo Agostinho comenta assim, essa verdade de fé. Lembrai-vos que é uma mesma a palavra de Deus que está presente em todas as Escrituras, que é um mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Ele, que sendo no início Deus junto com o Pai, não tem necessidade de sílabas por não estar submetido ao tempo. Ele é a palavra do Pai. Antes do início dos tempos, ele não precisava de sílabas, não precisava da articulação de palavras humanas, mas agora quis nos dar a conhecer a sua verdade, a sua intimidade, a intimidade da Santíssima Trindade, mediante o mistério da encarnação. Então esse é um comentário de Santo Agostinho, no Salmo 103. E o que é importante notar aqui? Ele não diz que Jesus é as palavras de Deus. A Bíblia não é um conjunto de palavras de Deus, em primeiro lugar. Ela é a palavra. Quem conhece as Escrituras conhece Cristo. Por isso, soa estranho quando algumas vezes nós ouvimos a proclamação da palavra de Deus nas nossas igrejas e os leitores, de modo muito sereno, tranquilo, dizem palavras do Senhor. Não. Aquelas palavras lidas naquele texto das Escrituras são palavra do Senhor. É Jesus que se revela ali para nós, né? Então, é o Verbo de Deus que se materializa, ou que se encarna naquela comunidade cristã, que é uma comunidade de ouvintes
tocada pelo Espírito Santo de Deus. Então o correto é dizer mesmo palavra do Senhor, palavra da salvação no singular, porque é Cristo que está sendo anunciado ali. Então, mediante a leitura das Escrituras, mediante a proclamação das Escrituras na liturgia católica, nós ouvimos Cristo falando. Ele é a palavra eterna do Pai que fala aos nossos corações, que fala à nossa comunidade. E por esse motivo, a Igreja sempre venerou as Divinas Escrituras, como venera também o corpo do Senhor. Ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida, tomado da mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo. E aqui é preciso entender bem. O mesmo Cristo Senhor que é dado como alimento na mesa da palavra é o mesmo Cristo Senhor que se dá como alimento na mesa do pão da vida. Ele é pão da palavra, ele é alimento que nutre para a vida eterna, seja na mesa da palavra, seja na mesa do pão. Evidentemente, a Eucaristia tem um aspecto peculiaríssimo, porque ela é a presença real, substancial de Cristo no meio da Assembleia que celebra a Eucaristia, que celebra o mistério pascal. Então, essa unidade deve nos fazer ter uma profunda veneração com as Escrituras. As Escrituras não são um testemunho ou uma espécie de atas mortas de textos que lembram o passado. São, em primeiro lugar, uma expressão da Igreja, inspirada pelo Espírito Santo, nos dá o seu testemunho da experiência do ressuscitado. A Igreja, portanto, nos oferece, através das Escrituras, o próprio Cristo ressuscitado, vivo, presente no meio de nós. Abrir as Escrituras é abrir o coração de Deus que se comunica conosco. E é deixar que essa verdade, Cristo, caminho, verdade e vida, entre em comunhão conosco, desejando nós entrar em comunhão com Ele. Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela realmente é, palavra de Deus. Na Dei Verbum, documento do Concílio Vaticano II sobre a Divina Revelação, nós lemos o seguinte: com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. Então, nas Escrituras, Deus vem carinhosamente falar conosco, usando a linguagem que é mais cônsona com a nossa linguagem humana, com o nosso modo de ouvir e de sentir as coisas. Não? E segue num outro texto muito bonito também da Dei Verbum, a seguinte expressão: a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos sob inspiração do Espírito Santo, eles têm Deus como seu autor e nesta sua qualidade foram confiados à própria Igreja. Então aqui nós afirmamos com a Igreja Católica e nos unimos a esta afirmação de fé que os livros canônicos, os livros reconhecidos como tais pela Igreja Católica, inclusive por definição dogmática no Concílio de Trento, esses livros canônicos têm Deus como seu autor principal. Tem o Espírito Santo, então nós atribuímos à pessoa do Espírito Santo a autoria de Deus sobre as Escrituras. O Espírito Santo é o autor principal que sopra no coração do homem crente, daquela comunidade crente e orante, as coisas que o próprio Deus quer nos revelar. Sopra a palavra. O Espírito Santo é, com efeito, o sopro de Deus. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Então, aqui é importante ver que a Igreja usa a mesma palavra autor para o Espírito Santo, ou para o próprio Deus. Então, Deus é o seu autor. Eles têm Deus como autor e nessa sua qualidade foram confiados à própria Igreja. Mas depois também fala de autor humano. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Diz o texto da Dei Verbum, da Constituição Dogmática Dei Verbum sobre a Divina Revelação, citada aqui no Catecismo, no número 106. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens dos quais se serviu, fazendo-os usar as suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo Ele próprio neles, por meio deles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que Ele próprio queria.
Então, isso aqui aponta já para a inerrância das Escrituras, porque o próprio Deus, que não se engana e não engana, nos dá a inspiração para não só dar aos autores sagrados, não aos autores humanos dos livros sagrados, a inspiração para não somente dizer aquilo que ele queria, para que escrevessem como verdadeiros autores o que ele queria e somente o que ele próprio queria, né? Nada mais, nada além. Então nós temos aqui a garantia de que essas verdades que o autor sagrado, o autor humano, o agiógrafo, como se costuma dizer, recolheu por inspiração divina e colocou por escrito, elas são verdade que provém da própria bondade e misericórdia de Deus. Outra convicção de fé da Igreja, já bastante comentada por nós também, é que os livros inspirados ensinam a verdade. Diz aqui o Catecismo, no número 107. Portanto, já que tudo que os autores sagrados, ou que os autores inspirados, ou agiógrafos afirmam, deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, em vista da nossa salvação, quis que fosse consignada nas Escrituras Sagradas. O objetivo das Escrituras não é ser uma palavra qualquer, não é satisfazer curiosidades nossas a respeito da intimidade de Deus. Santo Agostinho tem um comentário no qual uma vez perguntaram o que é que Deus fazia antes da criação do mundo. Assim, jocosamente respondia: criava o inferno para quem ficasse curioso, né, demais com as coisas diante fora daquilo que Deus quis revelar, né? Então, não vou usar a mesma ironia de Santo Agostinho, mas é importante perceber que as Escrituras, a divina revelação, tem uma finalidade que é a salvação dos homens e a manifestação da glória de Deus. Então, o que é muito importante lembrar que Deus consignou as Escrituras e confiou as Escrituras à Igreja, então aquelas verdades reveladas e colocadas por escrito por inspiração divina, Ele as colocou nas mãos da Igreja em vista da salvação do gênero humano, em vista da nossa salvação. Então, a fé na inspiração das Escrituras, no bem que as Escrituras fazem para nós, é uma fé na bondade misericordiosa de um Deus que é Salvador. Todavia, nos lembram os padres da Igreja, nos lembra a própria Igreja, a fé cristã não é uma religião do livro. Não é uma religião do livro. O cristianismo não é a religião do livro, é a religião da palavra de Deus. E aqui a palavra, o Catecismo no número 108, coloca entre aspas, para lembrar que no princípio era a palavra, no princípio era o verbo. E a palavra tem um nome, é Jesus, é o Cristo, Filho do Deus vivo. E prossegue o Catecismo. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. Então, as Escrituras têm algo de sacramental também, no sentido de que no nosso encontro com elas, se o fazemos segundo os ensinamentos da nossa Igreja, nós nos encontramos com Cristo. Não é uma palavra morta de alguém que viveu no passado, mas é uma palavra viva de alguém que é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade, e que se dá a conhecer, amar, adorar, mas que se dá como Salvador nosso também nas Escrituras, que é o próprio Jesus. Para que as Escrituras não permaneçam letra morta, diz o Catecismo, é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o espírito à compreensão das Escrituras. E aqui, meus queridos irmãos, é muito importante lembrar que antes de abrir as Escrituras, é importante invocar o dom do Espírito Santo. Eu não disse os dons. Invocar o próprio Espírito Santo para estar em nós, para que ele ilumine a nossa inteligência, o nosso intelecto com o dom da sabedoria, o dom do intelecto, o dom de ciência, para que nós possamos conhecer, conforme ele inspirou, os textos das Escrituras que apresentam Cristo, alguém vivo presente no meio de nós. Nós passamos ao terceiro ponto da epígrafe, a terceira epígrafe desse artigo 3, que nos diz assim: o Espírito Santo, intérprete da Sagrada Escritura. No número 109, sobre essa epígrafe, nós lemos o seguinte:
Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Deus não criou uma língua específica e não quis falar conosco na língua dos anjos. Ele fala conosco na nossa linguagem. Todo o mistério da revelação e, de consequência, da encarnação mostra o desejo de Deus de se comunicar conosco, de comunicar algo de si mesmo a nós que seja suficiente para a nossa salvação, para levar à perfeição a obra criada, para levar à perfeição aquilo que Ele começou em nós. Então, a Sagrada Escritura é precisamente um compilado de textos, é uma biblioteca, não é um livro só. Por isso, às vezes dizemos também, as Sagradas Escrituras são uma biblioteca de cartas do amor de Deus a nós, com vários gêneros literários sobre os quais nós falaremos a seguir. Então, não é um texto unívoco, no sentido de que há vários gêneros literários, há vários modos de se expressar que a linguagem humana tem na nossa comunicação ordinária. Nós temos, por exemplo, na nossa comunicação, na vida cultural nossa, homens que se comunicam através do teatro, dos dramas teatrais, através da literatura, da prosa, da poesia, pessoas que sabem fazer repentes, improvisar textos, improvisar palavras. Nós temos comunicação por meio de alegorias, por meio de palavras figuradas, linguagem científica, linguagem poética, linguagem das mais variadas formas de comunicação, né? Então, levando isso em consideração, nós podemos ver que nas Sagradas Escrituras é preciso ler as coisas, e já veremos bem isso, como elas foram escritas. Não simplesmente para uma leitura e interpretação meramente literal das Escrituras, mas para perceber que o modo como elas foram escritas, que aquelas verdades foram escritas nas Escrituras, corresponde a um determinado tipo de linguagem humana que nós precisamos conhecer. E há algumas formas literárias que podem ser conhecidas hoje pelo estudo literário, que eram coisas comuns, que eram o modo comum de comunicação na época. E nós precisamos estudar essas coisas, não? Com efeito, o Catecismo número 110 diz assim: para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que levar em conta as condições da época e da cultura deles, os chamados gêneros literários em uso naquele tempo, os modos então correntes de sentir, falar e narrar. Pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos que são de vários modos históricos, ou proféticos, ou poéticos, ou nos demais gêneros da expressão. Então, essa afirmação é tirada da Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre a Divina Revelação, e nos aponta para isso, a necessidade de que nós conheçamos os gêneros literários historicamente utilizados e que saibamos localizar no tempo, na história, cada texto que foi consignado pelas Escrituras. A linguagem do autor, usada pelo autor humano, foi uma linguagem que agradou a Deus usar naquele tempo para transmitir uma verdade que vem da própria sabedoria de Deus, da própria bondade e do amor de Deus. Diz o Catecismo: mas já que a Sagrada Escritura é inspirada, há outro princípio da interpretação correta, não menos importante que o anterior, sem o qual a Escritura permaneceria letra morta. O anterior a que se refere aqui é o do conhecimento dos gêneros literários, da história de cada texto, que é muito importante, né? O que era óbvio para um contemporâneo de Jesus, no modo dele falar, não é tão óbvio para nós hoje. Quanto ao modo, mas quanto ao conteúdo da mensagem, Jesus fala de maneira muito clara aquilo que ele quer dizer para a nossa salvação. Então, um outro critério, não menos importante, sem o qual a Escritura permaneceria apenas letra morta, quer dizer, estudar a literatura do passado ficaria como letra do passado, letra morta, é que a Sagrada Escritura, diz aqui a Dei Verbum, a Sagrada Escritura deve ser também lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito em que foi escrita. E aqui Espírito está com letra maiúscula, tá? O Espírito Santo de Deus, o autor principal das Escrituras, né? Então há um encontro entre o Deus inspirador, que age pelo Espírito Santo,
que inspira, que suscita nos corações dos hagiógrafos, na inteligência dos hagiógrafos, as verdades a serem colocadas na linguagem própria do autor humano. Ele é um verdadeiro autor porque a linguagem humana, a arte, o estilo é próprio dele. O modo de escrever de São João é muito diferente do modo de escrever de São Paulo. Então, os evangelistas têm gêneros, têm intuições literárias diferentes, têm intuições teológicas distintas para revelar a mesma verdade sobre o mesmo Senhor, ou sobre o mesmo Verbo de Deus feito carne. O Concílio Vaticano II fala de 3 critérios para a interpretação da Escritura conforme o Espírito que a inspirou. Em primeiro lugar, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Nós não podemos citar um texto contraditório com o outro sem tentar ver que esses textos devem se harmonizar no conjunto dos ensinamentos que o Senhor dá à sua igreja. Então, há uma unidade orgânica da Escritura inteira. Por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração, aberto depois de sua Páscoa. Então, é muito importante nos lembrarmos disso, que ao longo da história da salvação, muitas coisas foram reveladas, algumas palavras modulam, outras, algumas experiências de fé do povo de Deus devem nos fazer ler de modo adequado outras experiências que parecem diferentes. Por quê? Porque existe um projeto de Deus, um único desígnio de salvação de Deus, do qual Jesus é o centro. E em Jesus não há contradição. Ele é o centro e o coração que foi aberto depois da Páscoa. É o Espírito Santo que sopra sobre a igreja que nos torna capazes. É o Espírito Santo enviado sobre toda a igreja que nos torna capazes de ler as Escrituras e não só vermos um texto do passado, mas encontrarmos Cristo ali presente. Portanto, prossegue o catecismo no número 112, citando um texto de Santo Tomás de Aquino, diz assim: o coração de Cristo designa a Sagrada Escritura que dá a conhecer o coração de Cristo. Então, o coração de Cristo, é importante repetir isso aqui, o coração de Cristo designa a Sagrada Escritura, que dá a conhecer o coração de Cristo. Então, a Sagrada Escritura é chamada às vezes coração de Cristo também, porque ela nos dá a conhecer o coração do Senhor, nos dá a conhecer o coração do Senhor. O coração estava fechado antes da paixão, pois a Escritura era obscura. Somente os textos da Antiga Aliança eram obscuros sem os acontecimentos da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Quando os discípulos recebem o Espírito Santo depois de lá em Pentecostes, é que eles percebem, já antes, quando anunciavam o Evangelho, o querigma, é que eles percebem que tudo aquilo que estava prometido na Antiga Aliança, na Primeira Aliança, agora descobre o seu pleno sentido nos acontecimentos da vida de Jesus. Então, nós precisamos, de fato, olhar para toda a Antiga Aliança, para toda a revelação, para as Escrituras da Antiga Aliança, que estavam fechadas à compreensão plena dos muitos e que se abriu em Cristo. Tudo o que estava prometido no Antigo Testamento, em Cristo se cumpre. Esse é o sentido dessa palavra. Portanto, ao ler as Escrituras agora, com os olhos ajudados pelos óculos, pelas lentes da Páscoa da Ressurreição, da Paixão do Senhor, né, nós conseguimos perscrutar e compreender o significado do cumprimento das Escrituras antigas em Jesus. Mas a Escritura foi aberta após a paixão, pois os que a partir daí têm a compreensão dela consideram e discernem de que maneira as profecias devem ser interpretadas. E se em tudo se cumpre em Jesus, nós lendo o Antigo Testamento, tudo aquilo que foi falado de antemão, que apontava para a vinda do Messias, então nós lemos corretamente aqueles textos com o olhar do mistério pascal. O segundo critério é ler a Escritura dentro da tradição viva da igreja inteira. Consoante um adágio dos padres da igreja, leio só aqui no catecismo está escrito o texto em latim, leio a tradução.
A Sagrada Escritura está escrita mais no coração da igreja do que nos instrumentos materiais. A Sagrada Escritura foi escrita primeiro no coração da igreja. O dedo de Deus escreveu o Evangelho no coração da igreja, no coração dos fiéis. E a partir daí, o dedo de Deus, que é o Espírito Santo, o dedo de Deus inspirou os hagiógrafos a escreverem textos catequéticos, como os Evangelhos, textos doutrinais ou exortativos, como as cartas, textos de novas promessas do Espírito Santo, como são os livros, o livro do Apocalipse, por exemplo, ou alguns trechos apocalípticos dentro dos Evangelhos. Enfim, o Espírito Santo inspirou e escreveu, antes de escrever nas páginas de papiros ou de textos, de pergaminhos, antes de escrever ali, escreveu a verdade plena do Evangelho no coração da igreja. No coração da igreja, que é o corpo de Cristo presente na história. Então, a Escritura foi realmente aberta por obra do Espírito Santo na vida da igreja. Ler a Escritura dentro da tradição viva da igreja portanto, ler as Escrituras no lugar onde elas se encontram mais naturalmente. E, de um modo muito especial, sim, interpretadas pelo magistério da igreja, mas, sobretudo, lidas no coração da tradição, que é a liturgia. A liturgia da igreja é um lugar connatural, um lugar onde a palavra de Deus se dá a conhecer, porque na mesa da palavra nós recebemos a iluminação dos nossos intelectos e o aquecimento dos nossos corações para abraçar Cristo, que se dá no pão da vida e no cálice da bênção. Então diz o Catecismo: com efeito, a Igreja leva em sua tradição a memória viva da palavra de Deus e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura, segundo o sentido espiritual que o Espírito Santo dá à Igreja. Terceiro critério é estar atentos à analogia da fé. O que é que significa analogia da fé? Por analogia da fé, entendemos a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. E aqui a gente pode descobrir um método de leitura da revelação coerente com a analogia da fé. É que nós vamos buscar nas Escrituras a compreensão das Escrituras. Aprender a ler a Bíblia com a Bíblia. Procurar fazer que haja aquela íntima conexão entre as várias partes das Escrituras, o Novo Testamento dando plena luz ao Antigo e o Antigo Testamento fazendo com que nós entendamos como Deus preparou tudo para se revelar plenamente em Cristo. Então, a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação é o que nos dá a perfeita compreensão desse terceiro critério chamado analogia da fé. Nós vamos, encerrando por hoje, vamos no nosso próximo encontro continuar falando sobre os sentidos das Escrituras, a partir do número 105 do Catecismo, e eu sugiro uma leitura dos próximos pontos até falarmos do cânon das Escrituras, da unidade entre o Antigo e o Novo Testamento.